Salve, camarada! Tu vai falar da Disney, barbudo? Ah, mas é hoje que tu toma um processo! Pois é, camarada! No último dia, 1º de janeiro, o ratinho orelhudo, que é símbolo das empresas Disney, caiu em domínio público nos Estados Unidos. E desde então tá um bafafá sobre como é que vai ser o futuro do Mickey Mouse. E a gente aqui resolveu dar um pitaco nessa história. Segue a gente, que você vai entender. Então, camaradas, no último dia 1º de janeiro de 2024, o coelhinho orelhudo, aliás, um camundongo, entrou em domínio público. Significa que não tem mais como restringir o uso do primeiro filme do Mickey, que estreou em 1928. E isso foi um bafafá na grande imprensa. E ele é um excelente exemplo para a gente tentar entender o que significa a luta de classes, que é o motor da história. E Disney, Walt Disney, um senhor burguês, era alguém que dominava completamente a luta de classes e durante toda a sua vida atuou para a classe burguesa de forma consciente, atacando desde sempre o interesse dos trabalhadores. E a gente vai entender isso agora falando sobre o caso do Mickey Mouse. E antes de falar do Mickey, a gente precisa entender que toda a construção do Estado burguês, do Estado moderno, do Estado contemporâneo, ele é uma construção que tem como pano de fundo a luta de classes. Uma minoria detentora de todos os meios de produção, que tem a propriedade privada de como as coisas podem ser produzidas, das ferramentas necessárias à produção dos bens do mundo, que são muito poucos seres humanos, uma quantidade ínfima, que a gente dá a categoria de burguesia. E outra, que é a grande maioria de todos nós, trabalhadores, que somos quem de fato produz todos os bens que existem na nossa realidade hoje. Tudo que você encontrar ao seu redor foi feito com a mão de obra da classe trabalhadora. Mas quem se apropriou dos valores produzidos por esses produtos foi uma classe bem pequena, chamada burguesia. E esse antagonismo e essa luta exploratória que a burguesia faz sobre a produção da classe trabalhadora, ela permeia toda a nossa sociedade, toda, em todos os cantos e em todos os aspectos. A gente tem ali a tensão de trabalhadores que fizeram aquela coisa e de uma classe pequena burguesia que se apropria daquela coisa. Essa tensão, ela aparece em todos os aspectos, mas principalmente nos meios políticos, seja através do governo, seja nos tribunais, seja na forma da construção das leis. Em todas elas a gente tem essa tensão. E se a gente quiser entender o que significa cair em domínio público, a gente precisa se afastar da realidade para poder ter uma visão do todo, a relação que a classe trabalhadora e a burguesia têm naquele determinado momento e como é que aquilo ali gerou sentido, por que aquilo ali aconteceu. A burguesia, para poder imprimir a ideologia dela, para poder convencer a gente de que ela está certa, ela se utiliza bastante da alienação do conhecimento. Nós, a maior parte dos seres humanos, não tendo ferramental ou acesso às metodologias para compreender a realidade que vivemos, a gente acaba tomando a parte, aquele aspecto pequeno do acontecimento como um todo, e não consegue ver as relações que se cristalizam ali. A gente aqui nesse canal, com frequência, tende a dar alguns ferramentais, algumas pílulas de incentivo para que vocês da classe trabalhadora possam ter acesso ao conhecimento e conseguir ver a realidade de uma forma mais clara. É evidente que para conseguir fazer isso bem feito, vocês precisam empreender leituras. O que a gente faz aqui é só dar algumas chaves de questionamentos, de pensamentos que vocês vão percorrer em seu caminho intelectual para conseguir entender o que é a realidade que a gente vive. Mas a história do Mickey vai ajudar bastante a gente nesse intento. Vamos tentar entender. A primeira coisa que a gente precisa saber é que no início do capitalismo não tinha propriedade intelectual dos meios. Não existia a ideia de propriedade intelectual. E com isso, a maior parte dos camaradas da classe trabalhadora que produziam obras artísticas, produziam livros, escreviam histórias ou criavam alguma novidade, tinham seus bens apropriados por
pela burguesia, que pegavam a história e publicavam livros, ou pegavam a música e produziam discos, faziam exibições de peças artísticas. E, embora a classe trabalhadora estivesse fazendo aqueles produtos, eles eram alejados dos ganhos que a burguesia acumulava descaradamente em cima da classe trabalhadora. Então, quando a gente faz uma luta para aprovar a lei dos direitos autorais, é sobretudo uma luta da classe trabalhadora para garantir que suas criações e seu trabalho não sejam apropriados sem que ela receba nenhum tipo de remuneração para isso, sejam roubados na cara dura pela burguesia, que é o que elas fazem sempre. Então, por exemplo, a gente tem a Chiquinha Gonzaga, que criou uma série de músicas, produzia essas músicas, ficava tempo se dedicando naquela produção, e aí você tinha um monte de produtores burgueses que simplesmente pegavam a música criada pela Chiquinha Gonzaga e saíam reproduzindo ela e fazendo muito dinheiro sem passar nenhum tostão para a camarada Chiquinha Gonzaga. Contra esses abusos e absurdos, a classe trabalhadora se organizou e forçou o Estado burguês a produzir uma lei que garantisse seus direitos, que tivesse uma lei de direitos autorais. Mas como tudo que acontece no capitalismo, a tensão entre a burguesia e a classe trabalhadora nunca é resolvida. Ela só vai ser resolvida no dia que se a gente superar a burguesia, que não existir mais burguesia no mundo, que os seres humanos não forem mais explorados uns pelos outros, que se tornarem seres devidamente livres, autônomos e numa democracia real, uma democracia de fato. Isso está longe de acontecer. E nos dias atuais, os tribunais, que são os que julgam as leis, eles, como se costuma dizer na boca da sabedoria pequena, são cegos. A justiça é cega e ela depende da mão que a guia. E a mão que guia a justiça é a mão da burguesia. Então perceba, uma lei que foi feita para garantir o direito dos trabalhadores, ela é desvirtuada da sua função original, da sua ideia original, do seu conceito original, para ir contra os trabalhadores e na defesa da burguesia. E isso aconteceu com o Mickey Mouse, o camundongo. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, quando a gente vai olhar para a realidade, é entender que existe a disputa entre a burguesia e a classe trabalhadora, e que a lei dos direitos autorais ela foi uma luta da classe trabalhadora para se defender dos abusos cometidos pela burguesia. Então, tanto aqui no Brasil quanto na França e em outros países, a gente tem a lei do direito autoral, que resguarda o direito do trabalhador que criou uma determinada obra usando seu tempo de trabalho, sua jornada de trabalho para isso. Mas a organização da classe trabalhadora ela está em estágio diferente, em forma diferente e com força diferente, dependendo do período histórico e do país em questão. E tem um país, que é o centro do sistema capitalista, em que a força da classe trabalhadora é muito menor, porque ela não foi capaz de se organizar de forma tão efetiva quanto aconteceu na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil. Esse lugar é os Estados Unidos. E lá nunca existiu uma lei de direitos autorais. Mas, a partir da perspectiva de que existia uma lei de direitos autorais que olhava para o mundo pensando no patrimônio intelectual, na propriedade intelectual, os Estados Unidos criou a sua própria lei, tendo como base, tendo como força motriz a burguesia. E na lei americana não existe direito autoral. O que existe lá é copyright, direito sobre cópia. E os copyrights da legislação americana, ele defende, sobretudo, os interesses da burguesia, das empresas, que são as grandes detentoras dos copyrights nos Estados Unidos. Diferente do que acontece no Brasil, na França e em outros países em que o direito autoral seguiu com uma organização mais forte da classe trabalhadora. E eu contei essa história toda para vocês porque sem a gente saber disso, a gente vai ter dificuldade de entender o que está acontecendo com o Mickey. Mas sabendo disso, vai ficar muito mais fácil para a gente compreender. A primeira questão é, como não existia uma lei de direitos autorais nos Estados Unidos,
o que foi criado na América foi a lei de copyright, direito sobre cópia. E as leis de propriedade intelectual, elas são diferentes quando se trata do direito de autor, que é um direito da classe trabalhadora, e quando se trata do direito de empresas, né, propriedade intelectual de empresas. Porque ali o período de defesa da propriedade intelectual para a empresa é menor do que para a classe trabalhadora. E é evidente que tem que ser menor, porque ali você está trabalhando com o desenvolvimento da sociedade, com o desenvolvimento das forças produtivas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma propriedade intelectual de uma patente, essa patente ela tem uma data definida de existência, que nunca vai ser muito maior do que 20 anos, porque se ela continuar sendo exclusiva por mais de 20 anos, ela impede o desenvolvimento da humanidade. O que significa que uma empresa que desenvolve um determinado método tem 20 anos de uso exclusivo daquele método, ou às vezes 10, às vezes 15, de acordo com o país, e a partir de então, aquele método cai em domínio público. Como os americanos seguiam, não tinham lei de direitos autorais, não pensavam na questão da criação, pensavam na questão da propriedade intelectual como uma forma de exploração econômica de um determinado desenvolvimento, de uma determinada tecnologia, os tempos existentes de duração daquela propriedade eram parecidos. Então, quando as empresas Disney lançaram o filme do Mickey, o primeiro filme de 1928, a lei ali definia algo, eu não vou lembrar exatamente a quanto, mas ou era 24 ou eram 26 anos de exclusividade, sendo possível dobrar esse tempo, né? Sendo possível depois desse tempo renovar por um período igual se a empresa quisesse continuar explorando aquele determinado produto. Então o tempo máximo que um trabalho desse ficava o copyright ficava sobre o domínio da empresa não era mais do que 56 anos. O que significava que a partir do momento que o Mickey foi feito e publicado, ou não, exibido pela primeira vez em 1928, num prazo máximo ali de 56 anos, né, se fosse renovado, se a Disney continuasse existindo explorando o Mickey, poderia ficar sob seu uso exclusivo até mais ou menos 1984, quando então cairia em domínio público. Depois disso, as outras empresas também poderiam explorá-lo. Mas, conforme o mundo se desenvolveu a favor da classe trabalhadora, conforme as forças da classe trabalhadora eram mais organizadas em diversos países, e a lei de direito autoral se espalhava, se sedimentava, era assinada, feita aos moldes da lei original francesa em diversos outros países, os tempos, como eram de defesa do trabalhador e não da empresa, eram maiores, porque o trabalhador tem uma vida inteira e depois disso ele precisa manter seus filhos e descendentes. Então, evidente, o tempo dos Estados Unidos ficou diferenciado dos outros países. E isso foi o mote para que a Disney começasse a forçar o Congresso a debater suas leis e modificasse as leis antes que esperasse o tempo do Mickey, antes que ele caísse em domínio público. Só que nesse caso nós construímos uma relação escalafabética. Porque o que acontece? O Mickey foi feito pelo Disney, por Walt Disney, correto? Errado! Não foi o Disney quem criou o personagem Mickey. Não foi o Disney quem desenhou o personagem nem fez o personagem. Quem fez esse personagem foi um trabalhador chamado Ub Iwerks. Ub Iwerks era um animador que trabalhava na empresa do Disney. Antes de criar o Mickey, ele criou o Coelho Oswaldo para a empresa do Disney, que teve os seus direitos tomados na cara dura, porque a Disney, em seus primórdios, era uma empresa pequena. E a lei funciona a favor da burguesia. E a burguesia é aquela que tem maiores possibilidades de renda. Como era muito maior do que a Disney, tinha muito mais capital, a Universal simplesmente entrou nos escritórios da Disney e tomou os direitos do Oswaldo na cara dura. Eu acho que o cara da internet vai colocar o Coelho Oswaldo aqui em algum canto, mas, embora fosse produzido pela Disney Produções, o Coelho Oswaldo, quem havia desenhado o traço do Coelho Oswaldo, quem havia feito o Coelho Oswaldo, tinha sido esse camarada
que a gente conhece, Ub Iwerks, o principal animador da Disney. Ele não só fez o traço e desenhou o Coelho Oswaldo, como ele era quem dominava as técnicas de animação. Sozinho, sem os direitos de seu principal personagem, a Disney teve que construir um novo personagem. E de novo, seu principal trabalhador, Ub Iwerks, produziu o Mickey. E se vocês repararem bem, ele que já tinha criado o Coelho Oswaldo e ele que fez o Mickey, fez dois personagens muito parecidos, mudando quase que somente as orelhas. Um tinha orelha de coelho, o outro passou a ter orelha de camundongo. O rabo também e tal, mas a essência do desenho é extremamente semelhante. Ub Iwerks, portanto, é o verdadeiro criador do camundongo Mickey e do Coelho Oswaldo. Não só criador do desenho em si, da forma que os desenhos tinham, mas principalmente ele era o principal responsável pelo ritmo do desenho. Ele construiu os princípios básicos da animação que a Disney Production acabou tendo como método, né? Como tem estabelecido como forma de fazer animação. Mas quem criou esse produto foi Ub Iwerks. E aqui a gente tem uma coisa de escola alfabética. Não havia direito autoral nos Estados Unidos, o que havia era copyright, direito sobre cópia. No entanto, a Disney tinha o direito sobre cópia do Mickey, que era uma criação do Ub Iwerks, trabalhador da Disney. Mas a legislação americana não dava nenhum respaldo aos direitos de autor. Nos Estados Unidos simplesmente não se fala em direito de autor. É quase que um assunto proscrito. O que se fala lá é copyright. E o copyright sempre é da empresa, sempre é da grande burguesia. Então, o que era uma luta de classes a favor da classe trabalhadora se transformou numa forma da classe burguesa se apropriar das criações da classe trabalhadora. Ub Iwerks, criador do Coelho Oswaldo, criador do Mickey, nunca teve direito nenhum sobre as suas criações. E a Disney é cheia de casos desses. Temos também Karl Barks, que foi processado pela Disney por criar uma pintura do Tio Patinhas, que era um personagem criado por Karl Barks. O Walt Disney nunca criou nenhum personagem. Simplesmente explorou a classe trabalhadora, a criatividade da classe trabalhadora e a capacidade da classe trabalhadora e se apropriou de todas as criações feitas pelos seus trabalhadores. Mas Disney, como eu já contei para vocês, tem consciência de classe e sabia que fazia parte da classe burguesa e que a classe trabalhadora era sua adversária. Ele jamais iria propor destruir a classe trabalhadora porque ele depende dela. E essa é uma das pontos fracos da burguesia. A burguesia vive da exploração da classe trabalhadora. Então a burguesia não tem como se libertar da classe trabalhadora, porque sem classe trabalhadora ela não tem a quem explorar. Mas a classe trabalhadora não precisa da burguesia para absolutamente nada. Agora, camarada, se você achava que o Mickey era a criação do Walt Disney, se você não conhecia Ub Iwerks, se você não sabia que o Mickey estava em domínio público, eu acho que esse vídeo já valeu um joinha, né? Vocês já sabem. Se inscrevam nas nossas redes se ainda não forem inscritos. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. E pessoal, lembrando sempre que a gente está com material bem periclitante e que quem tem ajudado e segurado os programas aí no mar todo domingo, meio-dia, é o pessoal do Apoia-se. Então, se você puder contribuir com alguma força lá no Apoia-se, nós seremos extremamente gratos e solidários a você, camarada. E agora, vamos voltar que essa história ainda tem muito para render. Ub Iwerks, vendo o fruto do seu trabalho render milhões de dólares ao Disney, se incomodou e quis sair para fazer o seu próprio estúdio. Mas ele teve um problema grande, que ele não tinha consciência de classe. Ele pensava que o seu trabalho poderia ser explorado por ele próprio, quando a classe burguesa só sobrevive na exploração do trabalho alheio. E no seu próprio estúdio, ele sofreu todos os contrastes que os outros estúdios fizeram com ele, principalmente a Disney, que usou de todos os recursos desleais para impedir que aquele estúdio conseguisse obter o êxito.
E como o Ub Iwerks estava muito preso na produção do seu trabalho, em trabalhar, em vez de pensar nas estratégias desleais que a burguesia utiliza uma com a outra para ir acumulando mais capital, ele foi ficando cada vez mais para trás. Quando Ub Iwerks ia à falência, não conseguia explorar a mão de obra alheia e, portanto, não era capaz de se dar bem nas regras do capitalismo, os outros trabalhadores da Disney, os outros desenhistas que trabalhavam na Disney, não tinham um fim muito melhor do que Ub Iwerks. Em 1941, a Disney pagava 12 dólares por semana para desenhistas que eram obrigados a trabalhar mais do que 40 horas por semana e assinar dizendo que só tinham trabalhado 40 horas. A pressão era absurda. E um camarada importante, não era o Ub Iwerks, mas era outro desenhista muito fundamental lá nos estúdios Disney, teve protagonismo nessa segunda parte da história. O nome dele era Art Babbitt. E talvez você conheça melhor os seus personagens principais. Ele foi o animador responsável por fazer a madrasta amada, a Branca de Neve, que rendeu milhões e milhões e milhões de dólares ao estúdio. Ele também criou um personagem muito querido e badalado dos Disney, que é o Pateta, o famoso cachorro dog alemão, na sua versão antropoformizada, que faz um grande sucesso nos estúdios Disney. E ali na década de 40, ele animou Gepeto, o velhinho que deu vida ao Pinóquio e que era importantíssimo na obra para Disney. Art Babbitt, embora fosse excelente trabalhador e um grande desenhista do estúdio, ele tinha uma solidariedade de classe com o restante dos desenhistas. Nos estúdios Disney haviam mais de 800 desenhistas, ganhando 12 dólares por semana, e o que é pior, sequer eram remunerados direito, e o Disney passava meses sem pagar os salários. Art Babbitt entrou num sindicato que era a Patronal, um sindicato criado por Walt Disney para receber reclamações dos trabalhadores e não permitir que isso desse em nada, né? É algo que aqui no Brasil a gente chama de sindicalismo pelego, sindicalismo amarelo. Lá era um sindicato, uma federação só dos trabalhadores da Disney, totalmente guiado pelo Walt Disney, que recebia as reclamações e não deixava que nada daquilo ali se transformasse em alguma ação real, tivesse algum retorno para a classe trabalhadora. Mas a situação foi chegando a tal ponto de calamidade que o Art Babbitt começou a se sentir incomodado com a ineficácia e com o papel que ele representava no sindicalismo amarelo, saiu do sindicato, deixou de ser pau-mandado do Disney e começou a organizar os trabalhadores para entrar em outro sindicato. Um sindicato que fosse realmente atuante e que realmente representasse a classe. Quando o Walt Disney percebeu isso, demitiu ele e mais 24 desenhistas. O estopim para o Art Babbitt foi quando um dos desenhistas que estava trabalhando com ele desmaiou no meio do trabalho de fome, porque o dinheiro que ele recebia não dava sequer para pagar uma quentinha para o almoço. E que já estava várias semanas atrasado, ele não recebia muitas semanas. A partir dali, Babbitt se empenhou com mais intensidade para construir um novo sindicalismo que fosse de fato colocar limites na ganância do Disney, e por isso ele e mais 24 artistas foram demitidos sumariamente, contrariando a lei de livre sindicalização, a lei Wagner, que existia nos Estados Unidos. E esse o desmaio do camarada foi o estopim para a solidariedade de classe do Babbitt. A demissão do Babbitt foi o estopim para os trabalhadores da Disney, que a partir do dia 26 de maio de 1941 começaram uma greve histórica. Uma greve que foi perseguida pelo Walt Disney. Lembrando que o Walt Disney namorou durante muito tempo com os ideais nazistas. Depois que durante a Segunda Guerra os Estados Unidos se alinhou contra o nazismo, traiu as suas simpatias e passou a produzir desenhos anti-nazistas, né? A Disney era uma grande produtora e um dos grandes clientes da Disney era justamente o Departamento de Estado norte-americano. Aliás, a favor do Departamento de Estado americano, a Disney também esteve na América do Sul para construir um desenho que garantisse a união das Américas com os Estados Unidos, permitindo assim que se fizesse uma força contra o eixo. A Disney produziu ali 2 desenhos
já seguindo as diretrizes do Departamento de Estado americano. Um Los Três Caballeros e o outro Adiós Amigos. Os dois desenhos trouxeram personagens do Brasil, do México e de outros países da América Latina, com o objetivo de fazer uma união cultural entre esses países. E essa união espúria entre o Walt Disney e o Departamento de Estado americano foi também bastante utilizada pelo Disney para perseguir os trabalhadores. Ele fotografou os trabalhadores grevistas, foi até o Departamento de Estado, denunciou eles como se fossem comunistas e traidores do espírito americano e empreendeu uma perseguição, sem conseguir resolver o problema. A força da greve e a solidariedade de classe foram vitoriosos naquela ocasião. Os trabalhadores da Disney foram aumentando cada vez mais os piquetes de greve, aderindo cada vez mais e começaram a convencer os trabalhadores de outras partes do segmento de animação a serem solidários de classe. E assim a Technicolor, que era a empresa que revelava as animações da Disney, fazia a revelação do acetato, a revelação dos filmes, passou a se negar a revelar qualquer filme da Disney. Os trabalhadores dos sindicatos que eram ligados à Technicolor disseram que eram solidários à situação dos trabalhadores da Disney e não permitiam que os filmes tivessem andamento. E então Disney teve que recuar, chamou o departamento americano para intermediar a greve e perdeu. Foi obrigado a entregar os anéis para ficar com os dedos. Acabou com os salários de $12, que eram absurdos, equalizou o salário de todos os trabalhadores e passou a dar as férias remuneradas, todos os direitos trabalhistas e respeitar as 40 horas de trabalho semanais deles. Ainda havia, claro, exploração do trabalho, e Disney enriqueceu bastante graças à mais-valia expropriada de seus trabalhadores, mas havia limite no que estava sendo explorado da classe trabalhadora. Essa greve foi muito importante porque os trabalhadores da Disney determinavam os salários, os preços e a forma como toda a indústria da animação funcionava. E a partir daquele momento, e naquela hora, a classe trabalhadora teve um avanço na sua luta. Claro, outros momentos, quem vai ter é a burguesia. Mas em 1941, a classe trabalhadora dormiu vitoriosa. Art Babbitt e os outros 24 artistas demitidos injustamente da Disney tiveram que ser readmitidos e se tornaram heróis da classe. A experiência da Disney nos deixou ali um grande legado, que só a luta garante a vitória da classe trabalhadora. Não dá para acreditar no discurso da burguesia. E a falta de limites burguesas é tão absurda que agora a Disney inventa uma nova modalidade. Eu contei no início que a lei americana, a lei de copyright, não funciona com lei de autor. Ela defende os direitos da burguesia para quem os autores trabalham. Pois bem, para equalizar os debates entre os diversos países e nações, assinou-se em Berna, uma cidade da Suíça, uma convenção em que todos os países signatários se dispõem a respeitar não a própria lei para definir o que é de domínio público, o que não é domínio público, ou o que é propriedade intelectual, o que não é propriedade intelectual. Mas em relação ao direito autoral, eles se dispõem a respeitar as leis dos direitos autoral do país de origem. Assim, se o país de origem de um determinado autor é a França, vale para esse autor as leis francesas e não as leis brasileiras. Se ele é alemão, vale as leis alemãs. E se ele é americano, as leis americanas. O Mickey caiu em domínio público agora. Mas a Disney está mandando um zirigundum para cima do Brasil. Um zirigundum para cima dos tribunais e muito possivelmente vai ganhar. Ela está dizendo que aqui no Brasil o Mickey não está em domínio público. Porque na legislação brasileira só cai em domínio público 70 anos a partir da morte do criador. É verdade, espertinha. Só que tem um problema. Pela legislação brasileira, os detentores dos direitos autorais do Mickey não é a Disney, nem o Walt Disney. É a família de Ub Iwerks. Os herdeiros de Ub Iwerks
são os verdadeiros detentores dos direitos do Mickey. E se fosse valer a lei brasileira, seriam eles que receberiam os direitos autorais do trabalho do Mickey, ou pelo menos do filme do Mickey de 1928. Não a Disney, mas a Disney Products está construindo uma lei que não existe, uma lei Frankenstein, na qual ela pega a lei de copyright americana para definir que os direitos autorais são dela, mas pega a lei brasileira para dizer qual é o limite do direito dela. E aí a gente tem uma segunda grande sacanagem que a Disney americana está fazendo no território brasileiro, que é, no direito autoral brasileiro, no artigo 44, quando se trata de obras audiovisuais, não se fala em direito do autor ou da morte do autor. Se fala em 70 anos, no ano subsequente à primeira exibição do filme. Então aqui no Brasil, a primeira exibição foi em 1928, o primeiro filme do Ratinho Mickey caiu em domínio público em 1º de janeiro de 1999. O 1º de janeiro subsequente aos 70 anos de exibição do filme. Isso se o filme tivesse sido produzido no nosso país, para valer a lei daqui do país. Como é lá dos Estados Unidos, o Brasil seguiu a Convenção de Berna e valeu a lei americana, que dava 95 anos em vez de dar os 70 anos brasileiros. Só que agora a Disney está falando que no Brasil vai valer a lei para obras literárias e musicais, e não o artigo que trata das obras audiovisuais. E mais ainda, não vai ser o autor nem o criador que vai ser o dono dos direitos autorais, como define a legislação brasileira. Ela vai seguir o copyright da lei americana, o que é uma escala alfabética total, mas é claro que vai dar certo. Afinal, se a Universal, quando tinha o grande capital na sua mão, tomou na cara dura os direitos do Oswaldo da Disney, a Disney agora quer chegar aqui na cara dura e criar a lei que quiser. E é assim que funciona, porque no Estado burguês, quem guia a justiça é a burguesia. E se a classe trabalhadora não for às ruas exigir os seus direitos, como os trabalhadores da Disney de 1941, vamos ser logrados sempre. E por isso é necessário que a gente se una. Não para garantir o domínio público do Mickey, mas para ir às ruas e superar de uma vez por todas o sistema injusto do capitalismo. Até a vitória, camaradas! Sempre!